Se tu queres saber sobre o uso da ayahuasca e os cuidados que tem que ter, as pesquisas que estão sendo realizadas a partir dela e do LSD, da psilocibina, fica aí. Eu vou passar o que foi dito no último congresso de 2021 no Brain. Até. Sobre o que foi falado no Congresso do Brain sobre a ayahuasca, né? Dentro da mesma linha de drogas psicodélicas que estão sendo estudadas para fins psiquiátricos, tá? E todos os pesquisadores são unânimes em dizer que são entusiastas da pesquisa, dos receptores, do modo de funcionamento e não do uso abusivo da substância, tá? Nisso eu tenho que ter um pouco de cuidado, eu e outras pessoas que falamos sobre tal substância, pela questão da religião, tá? Então existem diversas seitas que usam a ayahuasca, né? Como a seita do pôr do sol, da barquinha, deixa eu ver, eu anotei aqui, do Santo Daime, enfim. Então a ayahuasca, ela é utilizada por xamãs indígenas, né, da região amazônica, no Peru, na Bolívia e no próprio Brasil também, tá? Para fins medicinais e fins espirituais religiosos, né? Ayahuasca significa na língua indígena, né, alma do cipó, né, sendo que ela é constituída, tá, por duas substâncias, uma do arbusto chacrona e outra do cipó jagubê. Sem a combinação de ambas, o efeito não é possível, sendo que a chacrona ela inibe a imal, tá? Sendo possível o efeito serotoninérgico do cipó, né? Então, deve-se ter um certo cuidado com a interação medicamentosa com antidepressivos, óbvio, né? Já que tu vai mexer com a imal, né? Mas parece que não mexe tanto com a imal no sistema nervoso central, mas sim com a imal que está presente no fígado e no intestino, tá? Também, tá? Então ela age principalmente no receptor 5-HT2A, né? E é utilizada para esses fins, né? Como efeito colateral se diz que tem muito náuseas, vômitos e diarreia, e o efeito pode durar até 5 horas, né? Se aconselha, né, que quando alguém entra para seita, religião, enfim, ou que queira ter uma experiência mesmo, que seja feito com o aval, enfim, do médico, psiquiatra, caso ele esteja passando por um tratamento farmacológico, tá? E que seja realizado em companhia de um xamã ou um guia espiritual experiente no uso e que guia a pessoa e que tenha conhecimento dos eventuais perigos, enfim, que no fim das contas, segundo os relatos, não parece serem tão grandes, né? Porque tu tens, quando pesquisado a substância, ela parece ter em pesquisas, né, e não tirado do contexto religioso, né, uma boa tolerabilidade, né, um início rápido e um baixo índice de riscos, né.
ela tem como princípio ativo, tá? Dimetiltramina. Eu já pesquiso, vejo direito a pronúncia, né? Ou escrevo embaixo. Dimetiltramina. Enfim, eu vejo. E é uma substância, tá? Que por fim das contas ela regula e modula o eixo do hipotalâmico hipofisário adrenocortical, tá? Modulando o cortisol e as catecolaminas, aumenta o BNDF no cérebro, tá? E a neuroplasticidade em função dessas questões também, né? Diminui também no sistema nervoso central os mediadores inflamatórios, né? Que hoje estão muito implicados e a gente tem um bom entendimento na gênese desses nas doenças mentais, né? E com ela é possível, né, com estudos preliminares, ser observado a diminuição do índice de suicídio, né? Então a gente tem que lembrar, tá, que são substâncias que não, de maneira alguma estou estimulando, estou dando a entender, tá, que se use, tá, porque não se sabe a quantidade, nem em que meio, nem com quem e de que maneira, tá, é feito esse uso, tá, para fins terapêuticos. E uma constatação triste, assim, uma coisa que eu já tenho alertado já em outros vídeos, tá? É uma substância que infelizmente não vai ter como patentear, ou seja, não vai ter muitos estudos, não vai ter muito interesse por questão de fins lucrativos, tá? Outra substância que também já de forma recorrente tem aparecido como discussão no Brain, que é esse congresso sério que a gente tem de psiquiatria e neurologia, é o uso de microdoses de ácido lisérgico, né, LSD, que também age na serotonina, né, no 5-HT2A, né? E como se sabe, tá, tem um baixo índice de uma alta a pessoa logo fica tolerante e um baixo índice de baixo, quase nulo índice de dependência dela, né? Então está sendo estudado o uso dessas microdoses, já existe uma experiência no passado em uso dela e da psilocibina, tá? Durante sessões psicoterápicas, tá? Que foi meio que banido em função do uso abusivo nos Estados Unidos na década de 70, né? E agora está ressurgindo de novo, porém com caráter mais científico, pelo menos é o que aparenta ser, né? Então, tanto a ayahuasca quanto o LSD, tá? A gente tem que ter um cuidado, tá? Com pacientes que têm predisposição a síndromes psicóticas, né? E um dos palestrantes, por incrível que pareça, eu fiquei abismado, relata que o uso da ayahuasca não predispunha a síndromes psicóticas, não é comum disso acontecer, a não ser que a pessoa tenha um importante fator de risco para síndromes psicóticas ou que ela use maconha. Se a pessoa usa maconha, cannabis e faz uso da ayahuasca, a chance de síndromes psicóticas e de sintomas dissociativos importantes, da bad trip acontecer, é altíssima, né? Então,
ah, como muitas vezes falam, não são simplesmente plantas, né? E eu acho que elas merecem sim ser estudadas, essas substâncias, tá? Porque se elas têm receptores no sistema nervoso central, elas têm esses receptores têm uma função e a ação nelas, nesses receptores, podem trazer efeitos terapêuticos, né? Embora que o canabidinol, comercializado pela Pratidanuse aqui no Brasil, olha, eu não consegui achar ainda uma utilização, não prescrevi ele ainda não, não achei um porquê dele ser prescrito. Talvez ele seja útil na minha modesta concepção, embora eu não seja um estudioso, não tenha estudado muito sobre a substância. Eu sei que para autismo, como é uma das propagandas, não rola. E talvez seja interessante para pacientes com dor ou, enfim, com sintomas em situação terminal, tem algum valor, né? Essa é a minha opinião, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que ser entusiasta da pesquisa e não do uso, tá? Do uso indiscriminado, enfim, dessas substâncias, né? Eu falo do uso indiscriminado me referindo à religião, com respeito à religião, à seita, enfim, que está envolvido no uso da ayahuasca, né? Então é isso.